Oro em Abacuque, no capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. O tema que eu coloquei para a mensagem de hoje é o seguinte: o inquietante silêncio de Deus. E diz assim, a partir do versículo 1: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás. Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Amém? Feche os seus olhos, baixe sua cabeça por um pequeno tempo. Vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos agora, Senhor, através da revelação da tua palavra, nos aproximarmos de ti, Senhor, com o coração e a mente totalmente abertos e voltados para ouvir a tua palavra. Que não haja nada, Senhor, que possa interferir, mas que a tua palavra possa vir, Senhor, de encontro àquilo que precisamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Inquietante, né? O silêncio. No momento que não deve ter silêncio, é difícil. Nós somos ansiosos. Nós temos pressa para resolver as coisas. Nós somos impacientes. E às vezes até sem esperança. Todos nós, eu acredito, e se você ainda não experimentou, em algum momento da sua vida, o silêncio de Deus. Todos nós já passamos aquele momento que nós clamamos, e não ouvimos a voz de Deus. Eu já passei por momentos em que eu tinha um compromisso de estar pregando, e Deus não falava qual era a mensagem. E o dia se aproximava, eu lia a Bíblia, eu lia livros, eu escutava pregação, ouvia louvores e nada. E o desespero ia tomando conta do meu ser. Falei, Senhor, eu tenho que pregar a tua palavra, e eu não sei ainda que tu queres falar para a tua igreja. E Deus quieto, Deus em silêncio. Que agonia ver o silêncio de Deus, Deus não falar. Abacuque estava aqui reclamando, dizendo para Deus: Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar e tu não vai me responder? E quando eu li, mais uma vez esse texto, nos versículos aqui, eu achei que Abacuque estava profetizando sobre o Rio de Janeiro, olha lá, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. Não é isso que acontece no Rio? A justiça é torcida. Abacuque clamava a Deus por uma resposta. Ele não conseguia ver a situação, a injustiça acontecendo no meio do seu povo, e Deus em silêncio. A opressão sobre aqueles que ainda eram fiéis a Deus aumentava a cada dia. E Deus em silêncio. E Abacuque chegou a um ponto de dizer: eu vou gritar violência. É como se fosse um pedido de socorro. E Deus, onde está?
Essa cantora que infelizmente morreu aí essa semana passada, eu vi alguma coisa muito rápido no chat, e várias pessoas perguntando, olha, ela não era cantora evangélica? Cadê o Deus dela? Não sei se vocês chegaram a ver essa postagem. As pessoas estão aí, e elas não compreendem. E muitos de nós, crentes, salvos pelo sangue do Senhor Jesus, também não compreendemos o silêncio de Deus. Também não conseguimos viver no silêncio de Deus. Hoje pela manhã o pastor Valdir trouxe aqui uma revelação maravilhosa no momento da dedicação do dízimo e da oferta, daquela viúva pobre. E de que Jesus estava ali olhando as pessoas ofertando. E Jesus não disse para ninguém quanto que ele tinha que dar de oferta. Exatamente isso que Deus faz conosco. Ele observa. No seu silêncio ele observa qual é a minha e a sua atitude. O que nós fazemos quando Deus está em silêncio? Eu vi um testemunho de um jovem que ele tinha 3 amigos, mas eles eram muito chegados. Tudo que eles faziam juntos. E um dia, um desses 4 amigos, ele resolveu fazer um silêncio. Então, ele meio que se afastou um pouco dos outros 3. E quando eles mandavam uma mensagem para ele, ele respondia, mas ele não enviava a mensagem para eles, como ele fazia de costume. E aí, vamos sair hoje? Ah, hoje eu não posso. Tá tudo bem contigo? Tá tudo bem. Mas ele, manteve uma cautela, um pouco mais sossegado. Passou um tempo, um desses 3 amigos, ele soube de que ele estava perguntando para todas as outras pessoas que conhecia, o que estava acontecendo com ele. Você sabe o que está acontecendo? Eu esqueci o nome dele, mas vamos imaginar que seja João. Tu sabe o que está acontecendo com o João? O João está diferente. E aí ele, não sei não. Eu conversei com ele um dia desse, ele falou que estava tudo bem. E esse amigo, ele saiu perguntando para todos os outros amigos dele o que estava acontecendo com o João. O segundo amigo, ele saiu a espalhar coisas ruins a respeito do João. E as pessoas falavam, o que está acontecendo com o João? Ele está meio sumido, está meio quieto. Ah, isso é prepotência, isso é arrogância. E começou a denegrir a imagem do João. O terceiro amigo, ele insistiu o tempo todo, mandava mensagem no WhatsApp. E aí, como é que você está? Estou preocupado com você. Ligava para ele. Ele atendia, vem cá, está tudo bem, você precisa de alguma coisa, você precisa de ajuda? Não, rapaz, está tudo tranquilo, está tudo bem, posso orar com você? Então, vamos orar. Eu orava por ele. Passaram algumas semanas, ele juntou os 3 amigos e disse o que ele tinha feito. Ele falou assim, eu fiquei em silêncio, de propósito. E aí falou, você começou a espalhar várias coisas ruins a meu respeito. Você não é meu amigo. Eu não te odeio. Jamais vou te odiar. Mas você não tem mais a minha confiança. O outro amigo, ele disse, você não teve coragem de chegar para mim e perguntar. Mas você se preocupou. Você perguntou aos outros o que estava acontecendo comigo. Mas você tem um problema, você precisa ser tratado. Porque você poderia ter chegado a mim. E você estava ao meu lado o tempo todo. O testemunho desse jovem nos mostra a reação que nós temos diante das dificuldades, diante do silêncio de Deus, daquilo que Deus está talvez provando. Talvez Deus esteja te testando. Talvez Deus queira despertar em você alguma coisa. Porque o silêncio deveria provocar em nós uma autoanálise. Por que Deus não fala comigo? Por que Deus parou de falar comigo? Por quê? Será que eu estou errado? Será que eu cometi um pecado?
Será que eu desobedeci a palavra dele? O que aconteceu para Deus parar de falar comigo? Isso deveria ser a primeira coisa que nós deveríamos fazer. Abacuque clamava a Deus: Senhor, responde, estamos clamando, violência e injustiça acontecendo, e nós estamos assim, no Brasil, oramos pela igreja, oramos pelo nosso país, oramos pelos nossos governantes, e vamos continuar orando, porque precisamos de Deus, o país, o Brasil precisa de Deus. Mas se você olhar, as injustiças continuam acontecendo, a corrupção continua acontecendo. E podemos dizer: até quando, Senhor, tu não olharás para o Brasil? Até quando vamos viver nessa situação, governante atrás de governante, levando o nosso estado, o nosso país para uma situação difícil? Deus é um Deus que cuida de cada um de nós, e Ele tem planos maravilhosos para nós. E esses planos, para acontecerem, vai precisar de determinadas coisas que Deus vai nos revelando, vai tratando com a nossa vida. Jesus Cristo, quando Ele estava naquela cruz, Ele deu um grito do fundo da sua alma: Deus meu, por que me desamparaste? E Deus permaneceu em silêncio. Jesus, naquela cruz agonizante ali, Ele clamava: Deus meu, por que me desamparaste? E Deus não respondeu o clamor de Jesus Cristo. E será que Deus não amava o seu filho? Para poder ter ficado em silêncio? Será que Deus deixou de amar Jesus Cristo? Jesus Cristo fez tudo certo. Ele não errou em nada. Ele cumpriu o propósito do Pai. Ele fez todas as coisas que o Pai ordenou a Ele para fazer. Ele cumpriu todas as coisas. Naquela cruz, Deus não respondeu o clamor do seu filho. Será que Deus deixou de amar Jesus Cristo? Será que Deus deixou de te amar quando Ele não te responde? Será que Deus perdeu o poder e não podia tirar Jesus Cristo daquela cruz? Será que Deus não tem poder de mudar a situação da tua vida? O silêncio de Deus, Ele vem trazer para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a consciência de que nós dependemos dEle. O silêncio de Deus nos revela de quem você depende, de Deus ou dos homens. A Lívia ministrou aqui: 100% dependemos dEle, 99% não serve. 100%, a nossa dependência tem que ser total em Cristo Jesus. A minha dependência, eu dependo de quem? Se você olhar a história do povo judeu, quando eles estavam saindo lá do cativeiro do Egito, depois do mar se abrir, eles pararam em frente ao monte Sinai, e Moisés subia e descia aquele monte, e ele subia, ele ali estava com Deus, Deus falava com ele, ordenava, ele descia e falava para o povo. Então Moisés naquele tempo era a voz de Deus para o povo, e Moisés subia e descia, subia e descia, subia e descia, 6 vezes. Na 7ª, Moisés demorou mais. Na 7ª, Deus começou a revelar para Moisés: olha, eu quero que você construa um tabernáculo. O tabernáculo vai ser assim, assim, assim. Os utensílios vai ser as divisões do tabernáculo, a roupa do sacerdote. E Deus começou a revelar os 10 mandamentos para Moisés. E Moisés estava lá no monte. Passaram-se os dias. Houve um silêncio. Moisés não desceu mais.
houve um silêncio, o povo já não aguentava mais de agonia. O que eles fizeram? Chegaram diante de Arão e falaram: Arão, Moisés talvez tenha morrido, prepara-nos um Deus. Arão então falou: pega todo o ouro que vocês têm, os brincos, os colares, e traz. E fez então um bezerro de ouro. No silêncio o povo se desesperou, e bastaram 40 dias para que o povo pudesse voltar ao pecado, porque Moisés não desceu e não falava com o povo. Se Deus parar de falar contigo, você vai voltar para adorar o bezerro de ouro? Se Deus parar de falar por um período de tempo contigo, será que você vai voltar para a tua vida que você tinha antes? Deus não fala mais comigo. Deus não fala mais. Então eu vou voltar. Mas por quê? Qual o motivo que você tem de voltar? Qual o motivo de que tem de fazer o bezerro de ouro? O silêncio de Deus revela se eu dependo verdadeiramente dele ou não. Deus olha para você: e agora? Tu tem a minha palavra, tu tem a revelação, tu conheces a minha palavra? Então agora, quero ver, o que você vai fazer? Eu estou aqui, eu estou escutando o teu clamor, eu estou ouvindo a sua oração, eu estou colhendo as suas lágrimas, mas eu quero ver a sua atitude. Havia um equilibrista muito famoso, e um dia ele marcou de atravessar como é que fala? Aquelas cataratas, né? Tem aquele rio com aquelas, lá no fundo, nos Estados Unidos tem, né? Aquelas cataratas assim, largas e muito profundas, e lá embaixo tem um rio passando. Acho que é as cataratas de Niágara, que fica ali na Canadá, Estados Unidos, por ali. Então ele resolveu passar por ali. Então ele esticou um cabo de aço, marcou o dia, convocou todo mundo. E no dia determinado, estava lá a multidão para ver o equilibrista passar. Televisão, rádio, jornais, a imprensa toda ali para documentar. E chegou o momento, ele se preparou. Ele subiu em cima daquele cabo de aço, e todo mundo em silêncio, e ele atravessou, foi do outro lado e voltou. Quando ele chegou do lado de cá, a multidão aplaudia, gritava em êxtase. Esse equilibrista chegou diante de uma senhora, uma jovem senhora, e perguntou para ela: você acredita que eu sou capaz de atravessar e voltar de novo? Aquela jovem senhora disse: sim, eu acredito. Você acredita que eu sou capaz de atravessar empurrando um carrinho de mão? Ela disse: sim, acredito. Você acredita que eu sou capaz de, além de empurrar o carrinho de mão, ter uma pessoa dentro do carrinho e eu atravessar e voltar? Aquela senhora falou: sim, eu acredito. A senhora então poderia, por favor, ser a pessoa a entrar no carrinho? Não, em hipótese nenhuma. Nós acreditamos, mas não dependemos. Nós acreditamos que Deus pode, mas na hora de depender, eu pulo fora do carrinho. Eu pulo fora. Não, Senhor, que isso? Eu vou entrar nesse carrinho, atravessar essa corda bamba contigo? Eu sou Deus. Eu digo que acredito, mas eu não dependo. Tem uma música que diz que depender é viver perigosamente. Uma música evangélica, um louvor lindo. Depender é viver perigosamente. Depender de Deus é andar em fé, como o Abacuque falou: o justo viverá pela fé.
sem saber o que vai acontecer lá na frente, mas eu sei que Deus é comigo, Ele está segurando a minha mão. Depender é olhar para Jesus Cristo e falar: Senhor, me faz ir até você e vou andar pelas águas. Isso é depender, é crer que Ele vai te sustentar em todo o tempo. A nossa humanidade é frágil, é limitada, eu preciso depender. No Salmo 13, versículo 1 diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? O silêncio é para nos ensinar que precisamos de Deus e que sem Ele nada podemos fazer. O silêncio vem para me ensinar que eu dependo dEle. Abacuque, lá no capítulo 3, versículo 17, diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. No silêncio, Deus espera que nós dependamos dEle. Cantar esse hino é maravilhoso, é lindo. Vem a emoção, eu choro. Eu levanto a minha mão, Senhor, ainda. Mas e na hora que eu estou vivendo? Na hora que as coisas vêm para o meu lado e apertam, e que você precisa realmente depender, não tem mais ninguém, eu preciso depender de Deus. Será que você continua ainda cantando esse louvor? Porque o silêncio de Deus revela que eu sou humano, eu não sou Deus. Se você olhar nos últimos 120, 150 anos e comparar com todo o resto da história da humanidade, e você vê a evolução tecnológica que aconteceu nesse tempo, é uma coisa absurda. O homem aprendeu a voar, criar máquinas, carros. O homem evoluiu na medicina, computadores, telefone, celular. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, precisava de uma sala, da metade desse prédio aqui, para colocar computador só para calcular a folha de pagamento. Aqueles computadores IBM gigantescos. Hoje você consegue calcular uma folha de pagamento no celular, se você tiver um aplicativo. Então você vê a ciência, se multiplicando, o conhecimento do homem, e chega um momento que o homem acha que é Deus. Chega um momento em que o homem se acha que é um semideus. Então esse homem, totalmente independente, precisa ser lembrado de que ele é humano, e Deus que é Deus, nós não somos Deus. Tudo que nós sabemos, tudo que nós conhecemos vem de Deus. E quando Deus vem, pela sua misericórdia, dá um dom ao homem, e que o homem começa a ter um determinado sucesso, ele começa a se achar que é ele que faz, e esquece de dar a glória de quem é todo o poder. Então o silêncio de Deus vem para me mostrar, para me revelar de que eu sou um homem, e dependo dele, eu não sou Deus. Quantos artistas que nós conhecemos, quantos homens e mulheres com talentos gigantescos, com talentos enormes, se embrenharam pelas drogas, pela bebida, e acabaram com suas vidas antes de 30, 40 anos. Quantas? Por quê? Porque quando ele está ali na frente se apresentando, ele se acha Deus. Aquela multidão gritando, milhões de pessoas, naquele show ele está ali, e todo mundo ele se acha Deus. Mas quando ele sai dali, que ele entra no seu quarto sozinho, que não tem multidão nenhuma, aquilo entra um vazio tão grande no seu coração, que ele tem que procurar as drogas e o álcool para poder tentar suprir aquilo. Nós somos seres humanos, nós não somos Deus. O silêncio de Deus vem para nos mostrar isso. Você precisa de mim.
Você precisa de um milagre, você chora, você sente dor, você fica doente. Essa pandemia está mostrando para mim e para você de que nós somos humanos e não somos Deus. Ela veio tocando em todos os níveis da sociedade, mostrando de que eu não sou Deus. Pelo contrário, o silêncio de Deus vem me revelar de que eu preciso dele. Eu preciso dele. Eu preciso dele. Eu falei no início que Deus tem um projeto. Mas Deus, você imagina, Deus tem um projeto para você, e se Ele revelasse esse projeto para você antes de tudo acontecer? Quer ver um exemplo? José no Egito. Se é bom de imaginação, vamos tentar imaginar aqui. Você imagina Deus chamando José, o jovem, e falando para José: José, senta aqui que eu preciso ter uma conversa muito séria contigo, um papo reto. Senta aqui. É o seguinte: eu fiz uma aliança com Abraão, teu bisavô, confirmei essa aliança com Isaac e confirmei essa aliança com teu pai, de que eu faria dessa família uma grande nação. Pois bem, o negócio é que daqui a alguns anos vai acontecer uma seca muito grande nesse lugar, e eu preciso preservar a vida de vocês. Então, para eu poder preservar a vida de vocês vão ter que ir lá para o Egito, que lá no Egito vai ter alimento, vocês vão conseguir sobreviver lá. Só que se vocês chegarem lá, no meio da seca, vai ter uma quantidade enorme de famílias chegando lá querendo alimento, e vocês serão mais um. Então o meu plano é enviar você na frente, para preparar tudo, para quando acontecer essa seca, a sua família chegar lá, e eles serem recebidos. Só que não vai ser simples, José. Eu vou dar para você sonhos, você vai contar esses sonhos, os seus irmãos, seu pai, vão ficar enciumados de você, vão ficar com ódio de você, e vão te colocar você dentro de uma cisterna, vão tentar te matar. Depois eles vão te vender como escravo, e você vai para o Egito como escravo, José. Chegando no Egito, você vai trabalhar na casa de um homem muito rico, e você vai ali trabalhar, você vai se dedicar, e a mulher desse homem vai te acusar de assédio sexual, e você vai parar na prisão, você vai ser preso. Lá na cadeia eu vou te revelar a interpretação de sonhos de dois homens. Um vai morrer, o outro vai viver, e ele vai prometer que vai falar de você, mas ele vai esquecer. Mas aí depois disso tudo, você vai chegar lá, e você vai interpretar o sonho de Faraó, e você será o segundo lá. Imagina Deus falando isso para José. Você acha que ele aceitaria? Você acha que José toparia passar por isso tudo por causa dos irmãos que odiavam ele? Lembra disso? Os irmãos odiavam José, queria matá-lo, e José ia passar por todo esse processo para poder salvar os seus irmãos que odiavam ele. Vamos imaginar que José aceitasse. Será que José, no meio do caminho, sabendo de tudo que ia acontecer, não ia procurar um atalho? Porque a tendência natural nossa, do ser humano, é de tentar eliminar os problemas. E às vezes no problema está a preparação da bênção que eu vou receber lá na frente. Vocês estão conseguindo entender?
No meio do problema, Deus tratando na minha vida. No meio do problema, Deus está cuidando de mim, está me fortalecendo, está me preparando para que lá na frente eu seja capaz de receber aquela bênção. E detalhe, todo esse processo que José passou, Deus estava em silêncio. Todo esse processo, Deus estava em silêncio. Será que se Deus chamar você e apresentar para você o plano que Ele tem para a tua vida, você toparia ou você sairia correndo? Nós precisamos aceitar o silêncio de Deus para os seus planos. Você tem aquele negócio de filme de espião, Top Secret? Então, o plano de Deus para a sua vida é altamente confidencial. Deus não vai revelar esse plano para você. Ele vai revelar aquilo que você precisa saber, o mínimo, porque o resto faz parte do seu plano, do seu propósito. Porque José, nessa trajetória, ele não só passou por tudo isso para salvar a sua família, ele não sabia que isso ia acontecer, como nessa trajetória José foi preparado para lá na frente ser o segundo do Egito. E o silêncio de Deus significa de que a tua bênção está chegando. E Ele está te preparando para esse momento. Ele está te preparando para esse grande dia. É por isso que Ele está em silêncio. Ele não pode te contar, porque se Ele te contar, você não vai suportar. Talvez você morra no meio do caminho. O fato de Deus estar em silêncio, entenda isso, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Na palavra que o pastor Valdir usou de manhã, Jesus Cristo estava ali em silêncio olhando. Ele estava presente. Jesus Cristo, quando clamou naquela cruz, Deus não respondeu, mas Deus estava vendo, Ele estava presente. Na vida de José, cada passo e cada tragédia que aconteceu com José, Deus estava em silêncio, mas Ele estava presente. Então o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Deus continua presente na tua vida. Ele é soberano, Ele tem tudo sob controle. Tu já viu aquele bom professor dando prova? Ele coloca a classe sentada, ele distribui a prova, e ali aquele professor, ele tem o controle e autoridade sobre aquela situação. A prova está acontecendo, mas o professor está em silêncio. Mas o professor está lá na sala. O professor está lá presente. Ele não está mais ensinando. Ele não está mais no quadro explicando como que é a fórmula lá da equação do segundo grau. Adjetivo, substantivo, ele não está explicando. Agora é o momento da prova. O professor está presente, mas ele está em silêncio. Durante a fase da sua vida em que Deus silenciar, não pense que Deus foi embora e te abandonou. Ele continua contigo. Ele continua ao seu lado, Ele continua tendo o controle da situação, Ele continua ainda governando, Ele continua ainda sendo soberano, Ele continua sendo o Rei dos Reis. Ele não muda.
O silêncio de Deus não muda quem Deus é. Deus continua olhando para você. Deus continua ainda contemplando e te amando da mesma maneira. Deus continua tendo o mesmo poder, Quem faz distanciamento social somos nós. Deus não faz não, igreja. Deus não faz distanciamento social, não faz. Deus não está longe. Nosso Deus é um Deus de perto. É um Deus de perto. É um Deus de perto. Igreja, Jesus Cristo morreu e no silêncio daquele sepulcro, Jesus foi ao inferno para te salvar. Mas o mundo não sabia que Deus continuava trabalhando. 3 dias, Jesus passou naquele sepulcro. E todo mundo achou, acabou, há um silêncio. Há um silêncio, nada mais está acontecendo. Mas Jesus Cristo estava lá no inferno, pegando o cativeiro e levando consigo, e dizendo para a morte: morte, onde está o seu aguilhão? Em silêncio, Jesus Cristo estava dando a vitória, entregando na minha e na sua mão, devolvendo aquilo que Adão perdeu e colocando diante de você no silêncio. E quando o mundo todo achava que o plano de Deus havia terminado, Deus continuava trabalhando ao meu e ao seu favor. E creia, igreja, creia que chegará o tempo que Deus quebrará o silêncio. Quebrará o silêncio. Chegará o tempo e que Deus vai voltar a falar contigo. E nesse dia, como Ele vai te encontrar? Como Deus irá te encontrar depois do silêncio? Será que Ele vai te encontrar falando mal dele, reclamando para todo mundo? Não, Deus não existe. Que Deus não está nem aí para a gente. Será que Deus vai te encontrar, você pedindo oração para todos os irmãos da igreja? Ora por mim, eu não estou conseguindo. Ou será que Deus vai te encontrar no seu quarto, de joelho, orando e clamando, buscando a Ele com toda a sua intensidade, com toda a sua força? Chegará um dia em que Deus quebrará o silêncio. E como Ele te encontrar? Como Ele vai te encontrar? E talvez você esteja dizendo assim: Senhor, mas eu oro. Deus está respondendo: eu ouço o seu clamor. Senhor, eu choro. Deus está dizendo: eu colho todas as suas lágrimas, eu enxugo as suas lágrimas. Talvez você está dizendo: Senhor, eu clamo. E Deus está dizendo para você: olha, meu filho, eu estou abrindo os céus em favor de ti. Estou abrindo o céu em teu favor. Preste atenção, nós vamos cantar um louvor. No versículo 5, ainda do capítulo 1 de Abacuque, diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo, olha Deus falando, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Você entendeu? Você quer que eu leia de novo?
vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, e desvanecei, porque eu, o Deus Todo-Poderoso, realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada.